Olá, eu quero te dar as boas-vindas novamente. Eu sou o Flávio Passos e esse é o segundo vídeo da Jornada da Longevidade. Esse é um evento online e gratuito que tem o objetivo de compartilhar conhecimento e inspiração sobre como fazer as melhores escolhas para cuidar muito bem do seu maior patrimônio material, o seu corpo, a sua saúde. Eu quero começar fazendo algumas perguntas ilustrativas para você. Quanto você aceitaria para nunca mais poder enxergar um pôr do sol ou o rosto das pessoas que você ama? Quanto vale a sua audição? Quanto vale a sua capacidade de se mover com liberdade? Por quanto você venderia a sua saúde? É sempre bom colocar isso em perspectiva, porque te ajuda a priorizar a sua atenção e o tempo que você dedica aos cuidados com você mesmo. Eu e minha equipe reunimos informações muito importantes para compartilhar nessa jornada da longevidade. Por isso, eu posso te dizer com certeza, esse é um evento que merece a sua atenção. Esse evento tem uma importante continuidade e os vídeos precisam ser assistidos na ordem. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, clique no ícone do vídeo 1 aqui mesmo nessa tela e assim você aproveita melhor o conteúdo. No primeiro vídeo eu tratei de um fato importante. Nós estamos vivendo mais tempo do que nunca, mas a maioria das pessoas não consegue chegar à maturidade com saúde e qualidade de vida. A maioria das pessoas envelhece mal e convive com doenças crônicas, com perda da beleza natural, com dores e com deterioração das faculdades mentais e se torna cliente mensalista da indústria farmacêutica. Mas os cientistas que pesquisam sobre longevidade apontam que as escolhas que nós realizamos no nosso dia a dia são cruciais para prevenir os danos e as doenças que normalmente associamos ao envelhecimento. Sim, nós sabemos hoje que a genética que herdamos determina no máximo 20% de como envelhecemos e se vamos ou não manifestar certas doenças. Os pesquisadores são categóricos em afirmar que mais de 80% daquilo que nós experimentamos na nossa saúde e no nosso bem-estar estão relacionados às escolhas que nós realizamos para construir nosso estilo de vida. E a mais importante escolha que uma pessoa pode fazer a seu favor é priorizar os cuidados com a alimentação. A qualidade dos alimentos que nós escolhemos determina a qualidade e a variedade dos nutrientes aos quais o nosso corpo tem acesso para construir, manter e regenerar a saúde. E também para prevenir, reduzir e até reverter o envelhecimento celular, a perda de colágeno, o desgaste das articulações, o encurtamento dos telômeros no DNA e outros elementos que caracterizam o envelhecimento. Por isso, para quem está interessado em conservar, recuperar ou otimizar a saúde, saber se alimentar é um fundamento essencial. E esse vídeo é sobre como se alimentar para sentir-se melhor do que nunca, hoje, na próxima semana, no próximo verão e também nas próximas décadas. Cuidar da saúde é como cuidar de um jardim. Com cuidados diários e atenção constante, é possível viver em um corpo belo, saudável, harmonioso. Veja esse café que eu estou aqui tomando enquanto eu falo com você. Essa é uma das bebidas preferidas dos brasileiros e de pessoas de diversas nacionalidades. A cafeína, o princípio ativo mais conhecido do café, é um estimulante suave do sistema nervoso central. Ela desperta, mantém o foco e fornece energia cognitiva. Por isso, o café é conhecido como a bebida da produtividade. Ainda assim, por muito tempo, o café conviveu com a reputação de ser maléfico para a saúde. Desde que ele se popularizou nas Arábias, ele sempre foi acompanhado por diversos mitos e crenças. Por exemplo, de que causa doenças, de que impede a absorção de alguns nutrientes, de que descalcifica os ossos. Só que, felizmente, diversos estudos e análises recentes executados pela ciência moderna desconstruíram completamente essas crenças. A pesquisa atual é clara em demonstrar que o café não apenas não faz mal para a saúde, mas está, na verdade, diretamente associado com benefícios impressionantes. Uma revisão de 9 estudos apontou que beber mais café está associado a um fortalecimento dos mecanismos saudáveis do fígado. O consumo de 1 xícara de café por dia foi associado a um risco 22% menor de cirrose, uma doença hepática geralmente causada pelo consumo excessivo de álcool ou de açúcar. 2 xícaras diárias foram associadas a um risco reduzido de 43%, 3 xícaras, 57% e 4 xícaras por dia de café foram associados ao risco reduzido de 65% de cirrose. Pois é, e tem mais. Uma revisão de mais de 200 estudos constatou que as pessoas que bebiam 3 ou 4 xícaras de café por dia tinham 19% menos chances de morrer de doença cardiovascular. Isso foi publicado no British Medicine Journal, uma das fontes mais respeitadas da comunidade científica.
Outra grande revisão de estudos descobriu que cada xícara de café adicional que uma pessoa bebia por dia reduzia em 7% a chance de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Uma análise importante, publicada no Jornal Europeu de Prevenção ao Câncer, descobriu que beber café diariamente pode reduzir em 18% o risco de câncer no fígado e no endométrio, além da redução de incidência no câncer na boca e na faringe. Sim, o café é mais do que uma substância estimulante, ele é também uma bebida protetora. Vários desses bons resultados se devem não apenas à cafeína, mas também aos diversos tipos de antioxidantes, ácido clorogênico e outras substâncias benéficas que existem no café. E talvez o mais notável aqui seja a capacidade do café em prevenir e até reverter sintomas de doenças neurológicas como o Alzheimer e a demência. Uma meta-análise de estudos sobre a ingestão do café e a saúde do cérebro apontou que os usuários regulares de café tinham 23% menos chances de sofrer de Alzheimer ou de demência. E um grande estudo, com mais de 50 mil mulheres, mostrou que beber entre 2 a 3 xícaras de café por dia foi associado a um risco reduzido de 20% de declínio cognitivo. Se você se animou com esses dados, então não perca o 4º episódio da jornada que vai ser dedicado integralmente à saúde cerebral. Sim, o café pode oferecer uma contribuição importante para preservar o cérebro da perda de função e das doenças do envelhecimento. Outros estudos também demonstram com clareza: quem bebe café vive mais e melhor. Recentemente, o café foi analisado pela neurociência e concluiu-se que ele não ativa os mecanismos de recompensa do cérebro e, por isso, ele não é viciante. É exatamente isso. O café é uma bebida pró-longevidade e pode tranquilamente fazer parte do seu dia a dia. Ainda sobre ele, eu quero te dar dicas importantes para você reconhecer a qualidade de um bom café e aproveitar ao máximo seus benefícios. A primeira dica diz respeito à torra do café. É muito importante que o café seja torrado de forma suave ou média, evitando a torra mais escura. Quando o café é excessivamente torrado, acontece um processo de carbonização de suas substâncias benéficas, que perdem parte da sua função. Por isso, quando te perguntarem se você quer um café forte, peça-o suave, porque quanto menos torrado o café, mais cafeína ativa ele terá e mais intensos serão seus benefícios. É claro que existem exceções individuais. Existem pessoas que não metabolizam bem a cafeína e devem evitar o café. Existem pessoas que têm uma metabolização lenta e por isso devem interromper o uso do café a partir das 4 horas da tarde. Mas a grande maioria das pessoas pode ter no café um aliado para a sua qualidade de vida, para a prevenção das doenças e para a sua longevidade. Pode ser que ao me escutar dizer tudo isso, você comece a criar a ideia de que eu estou sugerindo que o café é uma espécie de substância mágica que pode resolver os mais diversos problemas de saúde. Não é isso. Aliás, eu quero aproveitar para transmitir um fundamento importante. Um elemento benéfico, por melhor que ele seja, faz diferença, mas é algo pequeno. Por si só, isoladamente, não é suficiente para causar um impacto profundo na transformação da sua saúde. Cuidar da saúde é conhecer as várias pequenas coisas que fazem diferença e colocá-las em prática. É a reunião das várias pequenas coisas benéficas que constrói um contexto saudável, um estilo de vida saudável. E é isso que você deve almejar, construir um estilo de vida saudável. O erro que a maior parte das pessoas comete ao tomar café está no hábito de adicionar açúcar. Eu nunca faço isso. Da mesma forma como eu tinha me habituado a tomar café com açúcar, eu me desabituei e me reabituei a tomar sem. Porque o açúcar é uma droga, literalmente, e uma das drogas mais viciantes. O açúcar sim ativa os mecanismos de recompensa do cérebro e te estimula a querer mais e mais. Açúcar é uma coisa que quanto mais você come, mais você tem vontade de comer. E os cientistas já mostraram que o seu poder viciante é mais intenso do que da própria cocaína. Você provavelmente sabe que um doce de leite açucarado, uma bolacha recheada ou uma lata de refrigerante não são exatamente saudáveis. Mas pode ser que você não esteja ciente de como o açúcar dessas preparações está afetando o seu corpo. Um estudo da Universidade da Califórnia, em São Francisco, constatou que o consumo diário do açúcar contido numa lata de refrigerante causava o equivalente a 4,6 anos de envelhecimento celular, o mesmo que fumar cigarros. Logo ao ser absorvido, o açúcar provoca a liberação da insulina, que regula o açúcar no sangue. Doses repetidas e frequentes de açúcar conduzem à necessidade de cada vez mais insulina. É um fenômeno chamado resistência à insulina.
Para você entender, isso acontece quando o seu corpo para de responder ao estímulo da insulina e ele entra num ciclo descontrolado de produção desse hormônio, na esperança de que uma quantidade maior de insulina dê um jeito no problema. É mais ou menos como quando uma bactéria fica resistente a um antibiótico. Esse fenômeno vai exaurindo o pâncreas aos poucos, e isso é o início do desenvolvimento de doenças mais severas: obesidade, síndrome metabólica, gordura no fígado, diabetes tipo 2. O consumo repetido do açúcar no dia a dia, um hábito comum a 90% dos brasileiros, piora a qualidade do colesterol do seu corpo e afeta a função dos rins. E além disso, o açúcar é um dos mais eficientes imunossupressores, ou seja, inibe a capacidade do sistema imune do corpo de se defender de vírus e bactérias. Açúcar em excesso te enfraquece, te engorda e prepara o terreno para o surgimento de doenças graves. E claro, o açúcar é um dos principais aceleradores do envelhecimento das células e dos tecidos do corpo. Ele carameliza as proteínas num processo chamado de glicação. A glicação é um dos principais elementos do envelhecimento precoce, principalmente da pele, gerando rugas prematuras. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, que é dedicado a explorar o conhecimento sobre colágeno, pele, unhas e tudo aquilo que diz respeito à estética conforme nós envelhecemos. Nós temos estudos suficientes para comprovar que o açúcar é um dos piores antagonistas da saúde e da longevidade. Então, o grande problema é que quase nunca é só um docinho, só um refrigerantezinho, só uma colher de açúcar no café. Os malefícios do açúcar são cumulativos e quanto mais nós comemos, mais nós temos vontade de comer. Enquanto nós continuarmos a considerar que o açúcar é algo normal e inofensivo, nós continuaremos a observar ao nosso redor que a normalidade é composta de pessoas com excesso de peso, pessoas doentes e envelhecidas antes do tempo. Basta olhar as estatísticas brasileiras. O Ministério da Saúde divulgou os resultados de uma importante pesquisa feita em 2018 e os dados são impressionantes. Mais de 55% da população está acima do peso, mesmo praticando cada vez mais exercício físico e fumando menos. Por vários motivos, a ciência nos indica que deixar de comer açúcar no dia a dia, no máximo reservando para ocasiões muito especiais, é uma atitude necessária para quem quer de verdade evoluir a sua saúde desde já, em todos os sentidos. Infelizmente, a própria ciência demonstra que em poucos dias sem o uso de açúcar, o corpo já apresenta uma melhora impressionante em todos os aspectos: na digestão, no metabolismo, na capacidade cerebral, na imunidade e muito mais. O corpo é rápido em buscar o seu equilíbrio fisiológico. É só a gente aprender a não atrapalhar. Bom, apesar de todos os malefícios comprovados pela evidência científica apresentada, é provável que me ouvir falar em comer menos açúcar tenha te trazido um sentimento ruim. Esse é um dos principais sintomas de que você se encontra numa relação de vício com essa substância. Eu sei do que eu estou falando, eu já fui completamente viciado em açúcar. Mas hoje eu não tenho nenhuma vontade de comer, de verdade. Eu olho para um doce e eu não sinto nenhum tipo de desejo. Pelo contrário, quando eu provo alguma coisa muito doce, eu não tenho uma sensação de prazer, mas de incômodo. E isso que aconteceu comigo não foi um milagre. Isso acontece naturalmente quando você aprende a nutrir o seu corpo de uma forma profunda, preenchendo as necessidades, sobretudo de minerais essenciais, como zinco, cromo, magnésio e cálcio. Anota: zinco, cromo, magnésio e cálcio. Esses 4 minerais, quando oferecidos para o corpo de uma forma abundante, trabalham em manter a hidratação celular e em gerar saciedade específica em relação ao desejo do paladar doce. Existem várias maneiras construtivas de gerar saciedade. Esse conhecimento facilita muito a tarefa de vencer vícios e compulsões alimentares, porque diminui a necessidade de esforço e força de vontade necessária para deixar de comer aquilo que você sabe que não faz bem para você. Eu aprendi ao longo dos anos que a maioria das pessoas usa a estratégia errada ao tentar mudar hábitos alimentares. A maioria das pessoas aprende que determinado alimento não faz bem e deixa de comê-lo. Só que essa restrição de algo prazeroso traz desconforto e privação. E sustentar esse desconforto por muito tempo não é uma coisa que a maioria das pessoas consegue fazer bem. É por isso que tem tanta gente entrando e saindo de dietas restritivas, vivendo o efeito sanfona, fazendo resoluções de ano novo e se perdendo novamente nas compulsões alimentares. Com as estratégias e o conhecimento certo, transformar seus hábitos alimentares fica muito mais fácil e natural. Eu vou falar muito mais sobre isso adiante. Por enquanto, eu quero continuar abordando os alimentos que normalmente fazem parte do café da manhã da maioria das pessoas.
E aqui eu não posso deixar de falar do pãozinho de cada dia. Eu não tenho boas notícias em relação a ele também, e você já deve saber disso. O pãozinho dos dias de hoje é muito diferente do famoso pão dos tempos da Bíblia. O trigo moderno é pobre em nutrientes e rico em um tipo de superamido, que para o corpo funciona de uma forma muito parecida com o açúcar. Ele só não tem o gosto doce, o que para nossas células pouco importa, porque os dois se transformam em glicose da mesma forma. Então, você pode olhar para o pão, para a torrada, para o biscoito e enxergá-los como o que eles são na verdade, que é mais uma fonte concentrada de açúcar. E provavelmente você também já sabe disso. Muita coisa foi falada sobre o glúten nos últimos anos, e nós sabemos que uma boa parte da população se prejudica ao consumir alimentos com glúten. Algumas pessoas sofrem de uma forma aguda e imediata. São os celíacos, que não podem sequer com pequenas partículas de glúten em alimentos e precisam evitar até mesmo a contaminação cruzada. São poucas pessoas, menos de 1% da população. Porém, aproximadamente 40% da população sofre com os efeitos ruins do glúten na alimentação. Um desses efeitos é a irritação da mucosa do intestino. Se isso fosse algo ocasional, não haveria problema, porque o intestino é um órgão dinâmico que consegue se reequilibrar de forma muito rápida. O problema é que se nós comemos um pãozinho a cada dia, uma bolachinha a cada manhã, um prato de macarrão ou lasanha no almoço e uma pizza no jantar, aí nós estamos mantendo os intestinos em estado de constante irritação. Além de afetar o sistema nervoso, essa irritação crônica conduz a uma perda da capacidade dos intestinos de regular a sua permeabilidade seletiva. Isso significa que o corpo perde a capacidade de decidir o que ele deixa entrar ou não na corrente sanguínea e acaba absorvendo moléculas que jamais poderiam circular nesse território mais íntimo da fisiologia. O resultado é a formação de doenças autoimunes diversas, inchaço, dores nas articulações, problemas de pele e até distúrbios no cérebro. E tem mais um problema. O trigo é uma das monoculturas que mais recebe a aplicação de glifosato, um dos mais nocivos pesticidas. O glifosato é banido na maioria dos países da Europa porque ele tem uma extensa lista de efeitos nocivos para a saúde, como desordens gastrointestinais, incluindo o desequilíbrio da microbiota intestinal, problemas no fígado, obesidade, doenças cardíacas, depressão, autismo, infertilidade e diversos tipos de câncer. Então, se você come um pãozinho de cada dia com o glifosato de cada dia, você está se intoxicando de forma consistente, o que definitivamente não é bom para a sua saúde e nem para a sua aparência, nem hoje, nem no futuro. Por isso, é muito importante buscar alimentos mais puros, como as raízes nativas do Brasil, a mandioca, o cará, o inhame. Tem muita gente trocando o pãozinho por raízes cozidas tostadas na chapa com manteiga. Fica muito bom e eu encorajo isso, até porque essas raízes possuem boas fibras, que tornam a absorção dos amidos algo mais orgânico e saudável. Existem também receitas excelentes de pães feitos com castanhas e sementes oleaginosas, que são fáceis de fazer, muito gostosos e sem os carboidratos concentrados das farinhas de trigo, arroz ou milho. Eu já ensinei algumas dessas receitas nas minhas redes sociais e eu tenho um curso completo de cozinha saudável fácil, que se você se interessa pelo assunto, precisa fazer. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Agora eu quero falar sobre um dos melhores integrantes do café da manhã tradicional, um alimento muito saudável que também ganhou uma injusta reputação há algumas décadas. Eu estou falando da manteiga. Por favor, não confunda com a margarina. São substâncias completamente diferentes. A manteiga é a melhor parte do leite. É uma gordura natural, de fácil digestão, excelente matéria-prima para a saúde do cérebro, da pele, dos intestinos e dos hormônios. Ela é fonte de vitamina K2, que é importante para a fixação de cálcio nos ossos. Ela é fonte de butirato, que nutre e vitaliza as células dos intestinos. E por isso, há mais de 5.000 anos é considerado um remédio para a digestão pela cultura Ayurveda, a medicina ancestral indiana. A manteiga contém CLA, um ácido graxo que ajuda a queimar excesso de gordura abdominal, de acordo com evidências científicas. Pois é, manteiga ajuda a emagrecer. Se você não consegue acreditar nesse tipo de informação, então estude os franceses, o povo que mais usa manteiga na sua gastronomia, e perceba que também são um povo predominantemente magro. Manteiga fornece compostos benéficos para a saúde do cérebro, ajudando a nutrir e reconstruir a bainha de mielina, que protege os axônios e regulam a velocidade dos impulsos bioelétricos. A sua mente agradece o uso da manteiga.
A manteiga é de longe a melhor parte do pão com manteiga de cada dia. E você aí, com medo de usá-la. Eu acredito que você também cresceu ouvindo médicos e especialistas te dizendo para evitar comer manteiga e substituir pela margarina. E provavelmente você deve ter seguido essa indicação pelo menos por um tempo, porque nos potes de margarina tem até um selo indicando que é aprovado pelas associações dos cardiologistas. Mas será que você já parou para estudar o que é a margarina? A margarina é um produto industrial que demonstra de forma muito didática não só o poder de alcance do marketing em alterar a nossa percepção da realidade, mas também o quanto a falta de conhecimento pode ser fatal. Eu vou te contar a interessante história da criação e popularização desse grande sucesso da indústria. Em 1901, o químico alemão Wilhelm Normann inventou o processo de transformar óleos líquidos, como óleo de milho ou óleo de soja, em gordura sólida. Foi o nascimento da gordura vegetal hidrogenada, ou gordura trans. O processo foi elaborado com o objetivo de criar uma tinta a óleo para pinturas e obras de arte. Até então, ninguém nunca havia pensado em usar a gordura hidrogenada como um alimento. Até porque o processo de hidrogenação dos óleos cria uma substância artificial com prazo de validade indeterminada. Ela não fica rançosa, não serve como alimentos para fungos, não é atacada por insetos ou roedores, ou seja, não é um alimento. Até que, no início de 1920, a patente da gordura vegetal hidrogenada foi comprada por uma empresa da indústria dos alimentos. Ela então passou a ser vendida como ingrediente para a culinária, acompanhada de um livro de receitas gratuito, e as pessoas passaram a usar na sua cozinha. Não demorou para a indústria perceber que esse era um produto barato, que não só não estragava, mas que aumentava o prazo de validade de qualquer coisa ao qual fosse adicionado. Biscoitos, sorvetes, bolos, salgadinhos. Pense comigo. Usar um não-alimento como ingrediente nas receitas é quase um processo de plastificar os ingredientes, que deixam de ser interessantes para as bactérias e fungos que fazem a decomposição de alimentos naturais. Frutas estragam, bolos mofam, queijos apodrecem, mas as bolachas hidrogenadas duram por décadas. Exatamente isso, décadas. Na Austrália, existe o Museu do McDonald's, onde um casal de australianos guarda cheeseburgers que compram a cada ano para ver até quando eles permanecem sem se decompor. O mais antigo tem 20 anos de idade e ainda não se decompôs. Reflita sobre isso por um instante. Voltando ao início do século, essa empresa da indústria de alimentos teve a ideia de saborizar a gordura hidrogenada e vendê-la como um substituto barato da manteiga que não precisava de refrigeração e estava sempre na textura certa para passar sobre o pão. O produto foi se tornando gradualmente popular, mas seu sucesso explodiu de verdade quando os médicos, cardiologistas, órgãos oficiais e a mídia começaram a espalhar a notícia de que a gordura saturada natural dos alimentos era a grande vilã da saúde do coração. A propaganda foi intensa e a indústria dos óleos ultraprocessados hidrogenados prosperou como nunca. Foi assim que o mito da margarina como um substituto saudável ganhou tração e tomou não só os Estados Unidos, mas todo o mundo. Porém, a incidência de doença cardíaca se multiplicou junto dessa popularidade e no início dos anos 2000, alguns pesquisadores começaram a questionar de forma mais estruturada se de fato essa gordura sintética era benéfica para a saúde. E é claro que os estudos revelaram que não era. Hoje, nós sabemos que as gorduras trans destroem o equilíbrio do perfil lipídico do corpo, piorando drasticamente a qualidade do colesterol no sangue e criando um quadro severo de inflamação sistêmica, que é um dos principais fatores para o surgimento e ativação das doenças cardíacas. Sim, é exatamente isso. Aquele creme vegetal de manteiga fake que era aprovado pelas associações dos cardiologistas é um dos principais causadores de doenças cardíacas. Hoje, a gordura trans está sendo banida em países de primeiro mundo. Países como Noruega e Suécia já não permitem seu uso em restaurantes e produtos prontos. Em 2006, o prefeito de Nova York proibiu seu uso e os resultados na evolução da saúde da população puderam ser mensurados em exames poucos meses depois, e foram notáveis. Tanto que, em 2018, a gordura trans foi totalmente banida dos restaurantes e da maioria dos produtos dos Estados Unidos. Mas, infelizmente, nenhuma medida semelhante foi tomada aqui no Brasil, onde diariamente milhões de pessoas se alimentam de margarina, de bolachas e biscoitos hidrogenados, de sorvete com gordura sintética inflamatória. Eu, sinceramente, espero que depois dessa pequena aula, você nunca mais repita esse erro. E já que o governo não faz isso por você, fique atento aos rótulos. A qualidade da gordura que nós comemos é muito importante para a qualidade da nossa saúde.
Nós precisamos nos alimentar com gorduras. Elas são um tipo de matéria-prima fundamental para a saúde do cérebro, da digestão, da pele, dos hormônios, do fígado. Mas a qualidade das gorduras que nós comemos é muito mais importante do que a quantidade. Por isso, é muito recomendável fazer um estudo sobre quais são os melhores tipos de gordura, qual a sua utilidade para o corpo, como garantir que o seu organismo tenha acesso a cada uma delas. E eu vou abordar esse assunto de forma bem completa mais adiante. Desde já, eu posso te adiantar. Se você ainda tem, perca o medo da gordura natural dos nossos alimentos tradicionais. Perca o medo até mesmo das gorduras saturadas. O medo das gorduras saturadas é mais um equívoco da nutrição que tomou conta do imaginário das pessoas. Por muito tempo nós ouvimos de órgãos, conselhos e profissionais que a gordura saturada é um veneno para a saúde. Tem gente até que acha que comer gordura saturada engorda. Felizmente, hoje nós sabemos que a gordura natural dos alimentos pode e deve fazer parte da dieta, sem medo, porque as evidências científicas deixaram claro que a gordura boa não causa problemas cardiovasculares ou qualquer outro. E quanta gente sofreu deixando de comer manteiga, carne ou até mesmo coco ou abacate, com medo da gordura e do colesterol. Os anos se passaram, mais pesquisas foram feitas e atualmente essa hipótese de que a gordura saturada e os alimentos com colesterol causam problemas cardíacos é simplesmente insustentável diante das evidências. O mais curioso de tudo isso é que o colesterol é uma substância vital produzida pelo próprio organismo. Sim, o colesterol é matéria-prima de hormônios e da indispensável vitamina D. O cérebro depende de colesterol, seu fígado também. O colesterol é um ingrediente importante da saúde, tanto que o seu corpo produz mais de 90% do que ele precisa dentro dele, naturalmente. De acordo com os estudos atuais, um colesterol baixo é sinônimo de baixa libido e de menor longevidade, sobretudo para pessoas mais velhas. Conforme a idade avança, o efeito protetor do colesterol se torna mais importante, especialmente para o cérebro. E além disso, já está completamente provado que a ingestão de alimentos que contêm colesterol contribui para apenas 10% do colesterol que circula no sangue. Ou seja, ainda que o colesterol fosse problemático, restringir alimentos que possuem colesterol não seria a melhor estratégia para solucionar a situação. Dentre os alimentos que contêm colesterol está o ovo, que por esse motivo também foi visto como um vilão, mas que hoje é considerado pelos nutricionistas como um dos melhores e mais completos alimentos. Ovos são ricos em proteínas completas e em boas gorduras. Ele também é rico em vitamina A, vitaminas do complexo B, luteína e zeaxantina, que são dois carotenoides antioxidantes que protegem a visão de problemas como cataratas e degeneração macular. O ovo também oferece colina, nutriente essencial para a saúde do cérebro e do fígado, selênio, fósforo, zinco, dentre outros. E, como se não bastasse, o ovo é uma das melhores fontes de PQQ, um componente ativador do metabolismo e das tão importantes mitocôndrias, as usinas de energia das células. Ou seja, além de todos os benefícios, o ovo te ajuda a ter mais energia. Ovos são baratos, fáceis de encontrar e preparar, possuem poucas calorias e oferecem grande capacidade de saciar. Por esse motivo, um café da manhã baseado em ovos pode contribuir para a ingestão de menos calorias ao longo do dia, o que é especialmente benéfico para quem precisa perder peso. Aqui eu quero te dar duas dicas importantes sobre os ovos. A primeira é sobre qualidade. Os ovos orgânicos são mais puros, mais nutritivos e mais saudáveis do que os ovos convencionais, e não são muito mais caros. Prefira sempre os ovos orgânicos ou caipiras de verdade, ovos da roça. Mas, caso você não tenha opção, não deixe o ótimo ser inimigo do bom. Vale a pena incluir os ovos na sua rotina de qualquer forma. A segunda é sobre o tipo. Nem todo mundo digere bem os ovos, isso é verdade. Nem todo mundo pode usufruir da nutrição que eles oferecem e precisam encontrar alternativas. Mas pelo menos 70% das pessoas que não conseguem digerir os ovos de galinha se dão bem com os ovos de codorna, que são ainda mais nutritivos e são muito mais leves e fáceis de serem digeridos, porque eles não apresentam a configuração proteica que causa intolerância e gases em algumas pessoas. Então, se você prestou atenção no que eu disse até aqui, e eu espero que você tenha prestado, já conhece uma das melhores opções de café da manhã para a construção e preservação da saúde e da longevidade do seu corpo e do seu cérebro. Ovos na manteiga com uma boa xícara de café. Simples, fácil de preparar e acessível para qualquer pessoa. E, se você quer variar, você pode preparar essa incrível receita de ovos crocantes, que também é super fácil de fazer e é uma das minhas favoritas. Não só minha, mas de todo mundo que prova.
Para receber essa receita, clique no link que está embaixo desse vídeo, coloque o seu e-mail para que eu possa te enviar esse livro de receitas que te ensino passo a passo. Mas eu quero ver você fazer essa receita, hein? Porque não adianta nada você só ouvir sobre conhecimento. Para receber os benefícios, você precisa colocar em prática. E eu gostaria de ver você colocando em prática o quanto antes, começando por essa receita tão deliciosa e fácil de fazer. Quando eu digo que eu quero ver, eu estou falando literalmente. Eu vou te pedir para tirar uma foto da sua receita e postar no seu Instagram ou nos seus stories e me marcar. A foto mais bonita ou criativa vai receber um presente meu. É um pequeno incentivo para a gente estar mais perto nessa jornada de transformação. É um pequeno começo. Meu Instagram é @FlávioPassos. Me siga por lá porque essa semana eu estou postando conteúdos e dicas e fazendo lives que complementam o conteúdo desses vídeos da jornada. Além desse livro com essa receita, eu estou deixando também um livro digital que eu escrevi em parceria com uma médica com os detalhes que você precisa conhecer para deixar de ter esse excesso de medo em relação ao colesterol. Ele também pode ser baixado nessa página ao lado do livro de receitas. É mais um presente meu para você. Aproveite! Como você pode ver, uma alimentação pró-vida, pró-longevidade, pode ser muito mais fácil e simples do que você imaginava. É claro que existem vários segredos e inúmeras opções interessantes para você otimizar cada detalhe da sua saúde através das escolhas alimentares. Tem um universo de conhecimento interessante sobre esse tema, como você pode ter percebido através da aula de hoje. Mas nós temos que seguir em frente com a nossa jornada. E no próximo vídeo, eu vou desconstruir mais alguns mitos e crenças importantes sobre algo que muita gente perde com a idade, a beleza. Dentre esses mitos, eu quero te demonstrar que a essência do que a maioria das pessoas pensa sobre o colágeno está errada. E que as estratégias corretas para preservar e recuperar o colágeno da pele, assim como preservar outros aspectos da sua beleza, simplesmente não são conhecidas e nem utilizadas. É uma aula muito interessante e eu tenho certeza de que vai ser útil para você, principalmente se você deseja manter a beleza na medida em que você amadurece. Não estou falando de usar cosméticos caros e ineficientes, mas sim de estratégias que vão te embelezar de dentro para fora. Quando nós aprendemos a nos cuidar bem, a beleza não se esvai, ela permanece, ela só muda as suas características. A beleza é atemporal e ela está presente em cada fase do ser humano, desde o nascimento até o suspiro final. E sim, tem muita coisa que a gente pode fazer para sustentar a produção de colágeno, para prevenir as rugas prematuras, a perda do tônus, as manchas na pele, o melasma. Se você está gostando dessa jornada, recomende para os seus amigos, para os seus familiares ou para as pessoas que você ama. O meu sonho é que todo esse conhecimento se torne comum e que as pessoas deixem de desperdiçar seu tempo de vida e a sua saúde com as escolhas erradas. Me ajude a realizar esse sonho compartilhando sobre esse evento nas suas redes sociais ou mesmo pelo WhatsApp, clicando nos links abaixo desse vídeo. Quero também saber se o conhecimento que foi apresentado nesse vídeo te trouxe alguma reflexão importante. Me conte nos comentários sobre o que mais te despertou interesse e se esse conhecimento foi útil para você. Cuide bem de você. Você é o seu maior tesouro. Até o próximo vídeo.